para duas, né? Ele é literal, o relato é literal ou parcialmente literal? Qual é a diferença principal entre esses dois? Os literalistas vão dizer que o evento aconteceu exatamente como está descrito na Bíblia, atingindo todo o planeta Terra e estabelecendo um recomeço para a vida humana e animal. É o que a gente lê aqui. O que os parcialmente literais entendem? Que o evento acontece também. Noé existe, o dilúvio realmente acontece, mas, por exemplo, ele é interpretado com ressalvas. Foi uma inundação localizada, não foi uma inundação global. Então, quando diz que as águas encobriram a terra, aqueles que creem que é parcialmente literal vão dizer, foi uma inundação na região lá onde Noé estava, né? E não atingiu todo o planeta e nem matou todos os seres vivos. E aí, qual desses dois agora que a gente vai acreditar, né? Porque, assim, mito não pode ser. Tantas culturas, tantos documentos arqueológicos sendo descobertos, citando uma inundação global, falando sobre esse evento, tantos paralelos entre esses diferentes achados arqueológicos, estão provando para a gente que o dilúvio aconteceu mesmo. Tá? Então não é um mito. A gente já falou sobre algumas das ideias do mito, né? Então não preciso repetir. Os parcialmente literais, por exemplo, vão dizer que o dilúvio aconteceu, esse é um ponto positivo. Noé e sua família são personagens reais e foram salvos na arca, legal. Mas o relato precisa ser interpretado considerando as limitações de conhecimento da época. Então, qual que é o mundo que eles conheciam da época? Era aquele mundo estreito onde Moisés estava. Então, para eles, o conceito de mundo era aquilo lá. Isso que eles defendem, né? A inundação teria sido local e não global. Isso era o que significava mundo para eles na época. E nem todas as espécies de animais precisariam entrar na arca, né? Porque imagina, se o mundo está aqui, e a inundação não cobriu a terra toda, cobriu só uma região da terra, significa que as outras regiões a vida continuou normal. Então, os animais e as pessoas que estivessem ali seguiram a sua vida normal. Os parcialmente literais vão enxergar assim, mas eles têm que responder alguns desafios. Por exemplo, se a inundação foi local, por que Deus apenas não fez os animais migrarem? Vamos supor que Deus vem hoje aqui no mundo, e isso não vai acontecer, porque ele já disse que não vai acontecer de novo, mas ele vai mandar uma grande inundação para acabar com a humanidade. Aí ele escolhe um de nós aqui, né? Não sei quem que ele escolheria, porque lá diz que Noé era homem justo, íntegro, que andava com Deus, né? Não sei, a gente está tentando ser diferente da civilização ao nosso redor. Mas eu não quero ser prepotente e dizer que ele me escolheria, então vamos dizer que ele escolheria o filho da Bruna ali. Tá ruim de enxergar? Você não pode deixar. Ficou melhor? Tá bom. Como que é o nome do seu filho, Bruno? Noah. Aí, ó. Noah. Pronto. Resolveu. Acho que eu já tinha perguntado. Isso. Então, Deus desce aqui no mundo hoje e fala para o Noah assim, Noah, é o seguinte, as pessoas não estão fazendo coisas boas. Eu estou triste com as pessoas. Eu quero, Noah, que você construa um barco porque eu vou salvar você. E vou salvar os animais também. Aí o Noah começa um trabalho exaustivo de construir um barco para abrigar ele e os animais. Só que Deus vai mandar essa inundação só aqui em São Bernardo. Para que ele vai dar esse trabalho gigantesco para o Noah construir um barco e colocar os animais lá dentro, sendo que daria só para deslocar os animais ali para Santo André? Você entendeu o problema de você acreditar que a inundação ela é local? Porque ela quebra o sentido do texto. Por que Deus dá uma tarefa tão grande e exaustiva para Noé de construir uma embarcação daquele tamanho, daqui a pouco a gente vai falar sobre o barco, e abrigar tantos animais lá dentro, se ele só ia inundar aquela região? Por que Deus não mandou os animais migrarem para as cidades vizinhas, para os territórios vizinhos? Então, o fato de existir uma arca tão grande e abrigar os animais dentro dela indica que a inundação não foi localizada. Esse é um desafio para o pessoal que não acredita no relato como sendo totalmente literal. Então, se a inundação foi local, por que Deus apenas não fez os animais migrarem para outro lugar?
Qual a necessidade de construir um enorme barco se bastaria fugir para outra região? Se Deus quisesse salvar Noé, e a inundação não vai afogar o mundo todo, ele não podia dizer para Noé, Noé, vou contar uma coisa só para você, você não conta para ninguém. Foge daqui, que essa região vai inundar. Igual ele fez, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Os anjos não foram lá para tirar a família de Ló? Por que tiraram a família de Ló? Porque a cidade seria destruída localizadamente. Se a destruição de Sodoma e Gomorra fosse sobre o mundo inteiro, faria sentido levar Ló dali para outro território? Não, porque do mesmo jeito que seria destruído aqui, seria destruído lá. Então veja bem que o próprio exercício de Noé construir o barco e Deus ordenar isso para ele, mostra que não teria um outro lugar onde se salvar. O mundo inteiro seria coberto. Se Deus prometeu não mais destruir a terra pelas águas, por que inundações locais continuam ocorrendo? Se aquela inundação do dilúvio foi só local, por que a gente continua vendo tsunamis, coisas semelhantes, inundações localizadas, sendo que Deus prometeu que não faria isso de novo? Então, essa linha de interpretação parcialmente literal tem muitos problemas. Ela precisa desconsiderar a leitura óbvia do texto. Mais de 35 vezes dentro desse texto, a palavra kol, que é uma palavra hebraica para tudo, aponta para um dilúvio global. Então, por exemplo, quando você pega um trecho, e se você quiser abrir aí a sua Bíblia para me acompanhar na leitura, Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Dá para enxergar mesmo quando apaga a luz? A câmera vê? Gênesis capítulo 7. Se você olhar a partir do versículo 17 até o 24, olha que interessante. Olha aí, ó. Gênesis 7, 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Aí vamos dizer, né? A nossa questão é aqui, que terra é essa? É uma região onde Noé estava, ou é a terra inteira? Essa é a questão. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram quantos? Todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele entravam na arca. Então você percebe, só nesse trechinho, quantas vezes a palavra tudo, todo, todos, aparece? Mostrando que tudo o que está fora da arca morreu. O único lugar seguro era dentro da arca. Então é isso que essa fala aqui, esse tópico está mostrando. Mais de 35 vezes o texto hebraico traz a palavra kol, que significa tudo, apontando para um dilúvio global. Essa interpretação parcialmente literal precisa desconsiderar a linguagem que Jesus usa e os outros escritores bíblicos tratando o dilúvio, né? Porque quando Jesus compara a sua vinda com o dilúvio, a vinda de Jesus, ele diz uma coisa muito interessante lá, que todo olho o verá. Será só alguns? A vinda de Jesus é regional, localizada? Não, ela é global, e ele diz como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, na mesma forma como a vinda de Jesus é um evento mundial e global e definitivo,
ele compara isso com o dilúvio. E só faz sentido para mim se o dilúvio for igualmente global e definitivo. Então, se apenas parte... Outro problema. Se apenas parte do relato é literal, qual parte? Né? Porque quando eu digo para o texto, algumas partes são verdadeiras, outras não. Quais são as verdadeiras e quais não? E quem define isso? Eu? Então, quer dizer, não, essa parte aqui não. Essa não. Eu defino com base em quê? Então, é muito difícil quando a gente olha para o texto e quer julgar, segundo a gente e nosso pressuposto, qual parte dele é verdadeira, qual não. Então, depois disso, eu acho que o mais fácil e seguro é a gente entender que o texto é literal. A literalidade também traz os seus desafios? Também traz, eu vou mostrar aqui. Não é só falar, é literal, então está tudo certo. Também temos uma série de desafios para interpretar o texto como literal. Mas eu acho que é mais seguro. Ele não é um mito. Tem muito problema para dizer que essa inundação é localizada. Então vamos acreditar que ela seja literal. E aí, quais são os nossos pontos? O relato fornece uma descrição literal e detalhada dos acontecimentos. Noé, sua esposa, seus filhos são personagens reais que existiram na história, no tempo, no espaço. A arca foi construída exatamente como é descrita. A inundação atinge todo o planeta e fora da arca morrem todos os seres humanos e animais que têm fôlego de vida nas narinas. É isso que o texto diz, de uma maneira resumida. Aí quais são os nossos desafios? A escassez de evidências geológicas e arqueológicas para um evento dessas proporções, porque os cientistas vão dizer, tá, ok, então você está dizendo que teve uma inundação que cobriu a Terra toda. Isso, estamos dizendo isso. Uma inundação dessas proporções deixaria marcas no planeta. Cadê essas marcas? Os geólogos vão dizer, os paleontólogos vão dizer. As marcas existem, e nós vamos ver muitas delas aqui no nosso estudo de hoje. O que mais que eles vão dizer? Que nem a água de todos os oceanos hoje seria capaz de encobrir montanhas como o Everest. O pico do Everest, a montanha do Everest, lá no Himalaia, é o ponto mais alto da Terra. 8.850 metros de altura. Quanta água tem que encher para cobrir, né? Porque o texto diz que o mais alto de todos os montes foi coberto. Quanta água precisa para encher o pico do Everest? E cadê essa água? Foi para onde, né? Então, vamos falar sobre isso também. Não haveria espaço para colocar 1,3 milhão de espécies de animais na arca, que é o que a ciência já catalogou hoje. 1,3 milhões de espécies de animais dentro da arca. Como que Noé colocou isso lá? E do que eles se alimentaram quando saíram? Porque quando as águas baixam e os animais saem, o que tem na terra? Só lama, barro e cadáver. Comeram o quê? Você está entendendo? Então, quando a gente olha para o texto e diz que o texto vai ser interpretado de modo literal, a gente também tem que ser honesto e dizer que a gente tem desafios para responder. Agora, o interessante é que o curso se propõe a responder esses e muitos outros questionamentos para que a gente tenha segurança numa interpretação literal. E então aí a gente vai trabalhar com base em 9 pontos, tá? Por que Deus enviou o dilúvio? O projeto do barco, quem entrou na arca, a duração da inundação, o local onde a arca atraca, a renovação do planeta, a alteração da alimentação e na dinâmica da vida, o recomeço e os povos que se originam. Né? Se der tempo, eu acho que vai dar, estou conseguindo acelerar bem.